Aqui nos deparamos com algo muito interessante. Quando nos deparamos com a pergunta: como encontrar Deus? Há uma outra questão, é a questão da inteligência, da presença da inteligência. Em geral, a nossa visão particular de diversos assuntos, como por exemplo a questão do autoconhecimento também, é algo bem estranho. Eu disse interessante, mas na verdade é algo bem estranho. Porque talvez seja exatamente o contrário, ou diferente de tudo o que nós pensamos a respeito. Começando por essa questão, como encontrar Deus? Aqui a primeira coisa é investigarmos esta questão da crença. Porque pode parecer que a crença, ela nos aproxima. Mas, na verdade, a crença se constitui, para cada um de nós, em um dos mais extraordinários obstáculos que nós temos para este contato com a realidade. Porque quando nós falamos sobre Deus, nós falamos sobre algo que está presente na mente de cada um de nós, como uma imagem que o pensamento construiu. Assim, nós temos uma crença sobre Deus. Portanto, nós carregamos este saber, o que se constitui em mais uma das ilusões que trazemos. A ideia de que nós conhecemos quem é Deus. Porque nós temos uma crença. Ao mesmo tempo, nós queremos encontrar Deus. Ora, se nós temos uma crença, e a crença é de que nós o conhecemos, por que ele ainda não foi encontrado? Então vamos ponderar sobre isto aqui. Quando você acredita em Deus, você sabe algo sobre ele. Mas é sobre ele ou sobre a imagem que o pensamento estabeleceu? Um outro ponto importante é que toda crença é de algo que de fato não há compreensão. Nós temos apenas o conhecimento daquilo. Este conhecimento é o saber do pensamento. Mas o que é que o pensamento sabe sobre as coisas? Se na verdade o que o pensamento tem são imagens. Por exemplo, nós temos a imagem da água. Nós temos a fórmula da água, porque nós aprendemos. Nós temos a fórmula do oxigênio. E nós temos a imagem do oxigênio. Então, quando você imagina o ar, pode imaginar ali o oxigênio. Quando você imagina a fórmula do oxigênio, você tem ali letra e número. Mas você não tem a verdade do oxigênio na fórmula, nem na imagem. Assim como não tem a verdade da água no pensamento, na imagem, sobre a água, sobre a fórmula da água. Da mesma forma, você tem uma ideia sobre Deus. É a crença, é uma imagem. É a presença do pensamento.
o conhecimento, o saber, mas não a compreensão. Então nós temos aqui que compreender e não ter o saber. O saber que se assenta numa imagem, que é um mero conhecimento teórico. Portanto, nós carregamos esta projeção de Deus, a imagem sobre ele, mas nós não sabemos a realidade dele. Este saber que temos é a crença, é o conhecimento, é a imaginação. Assim, nós falamos sobre conhecer Deus, encontrando Deus. Se deparar com a realidade de Deus requer não conhecimento. A maioria das pessoas vive de conhecimento. Nós fomos educados para viver neste saber da imaginação sobre Deus. Portanto, durante uma vida inteira, nós carregamos a crença em Deus, mas nenhuma realidade da verdade de Deus. Porque estamos presos a um modelo de pensamento. Então estamos diante de um grande obstáculo. Então nós ficamos projetando Deus em algum lugar para ser encontrado por mim. Primeiro, nós não compreendemos quem somos, mas temos a crença, a imaginação, este saber sobre Deus. Assim estamos diante de uma ilusão. A mente em nós, a mente conhecida em nós, é a presença da ilusão. É a mente que sustenta esta psicológica condição de ideal, de objetivo, de meta, de propósito. Assim nos aplicamos à leitura dos livros, ou a qualquer prática assim chamada espiritual, para encontrar Deus, para encontrar em algum lugar a imagem que o pensamento tem, a crença que o pensamento formou na mente. Aqui estamos juntos investigando a verdade sobre o despertar da inteligência. A inteligência em nós, ela não está desperta. A inteligência que nós temos é a inteligência do saber, a inteligência do conhecimento. Quando você sabe alguma coisa, você tem um conhecimento daquilo. Então, tendo por princípio o conhecimento, você pode lidar com aquilo. Se você tem um conhecimento e um saber, por exemplo, de matemática, ou de química, ou física, ou mecânica, medicina, ou se você sabe e tem o conhecimento de um determinado idioma, você pode lidar com isso. Você pode lidar com os assuntos técnicos na vida, tendo a base do saber, do conhecimento. Assim, este saber, conhecimento, técnica e habilidade para lidar com todos estes assuntos, nós chamamos de inteligência.
Mas qual é a verdade da inteligência? O que é o despertar da inteligência? Aqui a inteligência que abarca a totalidade da vida e não uma parte dela. O seu conhecimento tecnológico é um fragmento. A compreensão da vida é a inteligência. Você é um matemático, você é um físico, você é um cientista. No entanto, sua relação com a esposa, com os filhos, com os colegas de trabalho, com o mundo à sua volta, a sua relação com você mesmo é um peso? É algo estressante? Problemático? O problema presente dentro das relações, o problema presente dentro de nós mesmos, não se resolve com a inteligência técnica, profissional. Nós precisamos da ciência da verdade, da vida. Precisamos da inteligência. Assim, o que é a inteligência? A inteligência é a liberdade de lidar com sensibilidade no momento presente, dentro de qualquer relação, sem conflito, sem desordem, confusão ou sofrimento. Portanto, a presença da inteligência é algo que requer uma visão da vida além do conhecido, que é o conhecimento, que é a presença da experiência, que é a presença do saber. O contato com a realidade da vida é a ciência da inteligência. Aqui o despertar da inteligência é o que nós precisamos. Desde que você nasce até o final dos seus dias. Você pode continuar vivendo os seus dias. Desde o primeiro dia até o último dia. Sem a presença da inteligência. E é exatamente o que tem acontecido com a grande maioria. A maior parte da humanidade vive a vida sem o despertar da inteligência, ou seja, sem a presença da sabedoria. A presença da sabedoria requer o despertar desta inteligência. E a base para a inteligência, para a verdadeira inteligência, é compreender a verdade sobre nós mesmos. O ser humano, ele não se conhece. Todo o conhecimento que ele tem é o saber do pensamento. A real compreensão sobre nós mesmos é a verdade que floresce quando há este verdadeiro conhecimento sobre quem nós somos. Então nós temos um conhecimento, uma experiência, um saber de memória, de pensamento. Tudo que você sabe sobre você é a memória que você tem sobre si mesmo. A presença da memória não é a presença da inteligência.
é a presença do conhecimento. E nós estamos vivendo na memória. Nós não estamos vivendo na inteligência. É o que explica toda a confusão na vida do ser humano. Como pessoas, nós vivemos estressados, preocupados, ansiosos, deprimidos, tristes. Sim, nós temos o oposto também destas condições internas mentais. Nós temos também momentos de alegria, de euforia, de tranquilidade, que nós em geral chamamos de paz, mas estamos constantemente no campo da mente, vivendo na mente que tem por vida o movimento da dualidade. Assim nós estamos constantemente variando, mudando de estados. Nós saímos da alegria para a tristeza. Quando é que você está alegre? Quando coisas boas estão acontecendo para você. Mas quem é você? Qual é a verdade sobre você? Você se vê como alguém presente na vida, tendo experiências de alegria e de tristeza, de prazer e de dor, de depressão e euforia, de desconforto e conforto, de amor e ódio. A experiência que temos na mente, a vida na mente, é uma vida em dualidade. A constante identificação com estados mentais, ou seja, estados psicológicos, é uma constante. Assim como de pensamentos. Portanto, as crenças, elas determinam os estados. Quando é que você está triste? É quando o pensamento assume um modelo de crença dentro de você. Quando você acredita que alguém lhe maltratou, que alguém não gosta de você, que alguém esqueceu de lhe dar um presente, ou de se lembrar de você, então você fica triste. Quando é que você fica triste? Quando é frustrado, decepcionado, quando é rejeitado, quando recebe uma frustração, uma decepção, uma rejeição, você fica triste ou com raiva, encolerizado. E quando é que fica alegre? Quando é aceito, amado, elogiado, aplaudido. A forma como estamos lidando com a vida é no modelo da dualidade. A mente é dualista. A presença da mente, como nós conhecemos, está vivendo em crenças, porque estamos vivendo no pensamento. O que nos falta na vida é a ciência
da verdade sobre nós mesmos. Porque estamos nesta identificação com o modelo do eu. O interesse de todo o nosso estudo aqui juntos, averiguação, investigação, é a compreensão da natureza da pessoa, deste mim, deste ego, que nos aproxima da realidade, da visão da vida e, portanto, da sabedoria, é o despertar desta visão, desta clareza, desta lucidez. É impossível a presença da inteligência sem a presença do autoconhecimento. Assim como podemos olhar para aquilo que nós somos sem aprender sobre o autoconhecimento. É impossível. Nós nunca somos convidados ou orientados nesta direção. Quando somos educados para a vida, somos educados para ganhar dinheiro, para alcançar poder, aceitação pública, reconhecimento, conforto. E a maioria das pessoas que alcançam este sucesso, elas são vistas como o modelo. Então, o propósito na vida, ao menos o que nós recebemos como educação, é para, na vida, realizarmos sonhos, desejos, propósitos, resultados de sucesso. Assim, nós temos o valor da imitação, da busca de copiar o outro, de se comparar a ele ou a ela. Portanto, estamos vivendo dentro de um contexto de humanidade onde prevalece a inveja, a imitação, o modelo da ambição. Nós chamamos de felicidade esta realização. Mas, de fato, os mais realizados, os mais bem-sucedidos, não são necessariamente felizes, porque têm conforto, poder, dinheiro, admiração pública. Nós não temos a presença da inteligência, apesar do sucesso, apesar do poder, do conforto, desta segurança, entre aspas, adquirida em razão do dinheiro, de uma boa conta bancária, ou de uma acumulação de bens móveis e imóveis. Assim tem sido a nossa vida, assim tem sido a vida do ser humano. Sem a ciência da verdade sobre a vida. Quando olhamos para aquilo que somos, quando aprendemos sobre o autoconhecimento, nós temos um descarte da ilusão deste eu, deste ego. A felicidade na vida, o amor na vida, a paz na vida, não consiste nestas realizações externas.
e sim na verdadeira realização divina, na verdadeira realização de Deus, o que requer a presença do autoconhecimento. Aprender sobre nós mesmos, aprender como a mente funciona, é o que nós, de fato, precisamos na vida. Porque nós precisamos de uma mente nova, de uma mente livre deste padrão de dualidade, deste padrão de comportamento egocêntrico, que vive neste ideal, neste objetivo e propósito de, no futuro, ser feliz, tendo realizações, tendo conquistas. Há uma realidade presente aqui, que se revela quando Deus se revela, o que requer a presença do autoconhecimento. É quando compreendemos a realidade desta mente, que há o descarte desta ilusão, deste padrão de mente que nós recebemos da cultura, da sociedade, de todos esses valores do mundo. A presença da meditação, quando alguém pergunta o que é meditação, investigar a verdade da meditação, ter ciência da meditação. Qual é a verdade da meditação? Meditação, o que é de verdade? Será uma prática, uma técnica, algo que alguém faz nesta procura ou busca por Deus? A verdade da meditação é exatamente o esvaziamento deste psicológico conteúdo de mente em dualidade, de padrão de mente como nós conhecemos. A meditação é algo que floresce, é algo que acontece em razão da presença de uma nova visão sobre nós mesmos. É a presença do autoconhecimento o que faz florescer a ciência que revela a verdade deste encontro com Deus. Assim, aqui temos a resposta para a pergunta: como encontrar Deus? Tomando ciência da realidade deste ser, que é a realidade da própria vida, o que requer a presença do autoconhecimento. Então, quando temos o autoconhecimento, todo este conteúdo psicológico que tem dado formação a esta mente egóica, a esta mente dualista, desaparece. Assim, no despertar desta inteligência, temos a visão da vida, o florescer de Deus, o despertar espiritual. A vida, ela é real quando a ilusão não está. Quando a ilusão está presente, o modelo da mente, como nós conhecemos, permanece presente. E nesta ilusão, todo tipo de ilusão, de crença, se mantém sendo alimentada, sustentada. Nós precisamos da ciência da realidade de Deus e não desta crença. Nós precisamos da ciência da verdade da vida e não da ideia de alguém. Olhando para o lado de fora e chamando tudo o que acontece externamente como vida. É a compreensão da ciência da vida, a presença
da sabedoria, a presença do amor, a presença neste encontro com Deus. É por isso que a nossa ênfase aqui consiste no autoconhecimento, neste aprender sobre o autoconhecimento. E na busca desta revelação da presença da meditação, da verdade da meditação. Os encontros que nós temos aqui nos finais de semana, sábado e domingo, é para investigarmos essas questões. São 2 dias juntos, de uma forma online. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar destes encontros online que ocorrem nos finais de semana. Fora os encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Nós estamos aqui olhando para algo diferente. A vida está acontecendo lá fora e você está se tornando ciente do movimento interno do eu. Está se tornando ciente do movimento do pensamento, do sentimento, da emoção. Você está investigando a si próprio. Você está estudando a si mesmo. Você está encontrando esta psicológica ordem